Bom, boa tarde uma vez. Agora sim, gravando, e nós vamos falar do Samadhi com semente. Então, a gente sempre deseja bem-estar para quem estiver assistindo. Eu errei a data de novo. Hoje é 14 de setembro, 13º encontro. Então, eu coloquei aqui as sementes do Draksha, do Rudraksha, na verdade, se chama de Rudraksha. São sementes de Rudra, né? Porque, enfim, a gente vai ter várias relações com ela, e eu não sabia que elas eram azuis. Isso também vai ter um significado muito interessante lá na frente. Essas sementes são associadas geralmente a Shiva, elas são sementes dessa plantinha, dessa frutinha, que é lá da região norte, lá perto dos Himalaias, na Índia, na região norte da Índia, perto dos Himalaias, né, também ultrapassa a Índia. Então, eu vou falar, a gente vai chegar nesse assunto, mas eu tentei associar essa imagem aqui nos lugares. Então, o azul também se importa. Então, Namastê, Om Shri Guru Bhyo Namaha, né? Lembrando dos mestres, daqueles que vieram antes de nós. Mais uma vez, a gente vai usar a tradução do Carlos, não acho que mais falar, né? Só deixando aqui o registro. E também do curso dele, obviamente, algumas explicações. Sem as explicações dele seriam impossíveis de falar. Então, nós vamos falar do Samadhi com semente, que é do 40 a 46, e vamos primeiro fazer uma recapitulação do que a gente já conversou, aproveitando tudo que nós falamos, né? A gente faz uma leitura geral. E antes disso, eu só vou fazer uma observação, aproveitando ainda o assunto que a gente já falado. A gente já falou um pouco nesses assuntos. Eu tinha deixado uma mensagem para a Nina no grupo. Eu acho que falava um pouquinho sobre a relação entre assentamento e samadhi. Dá para entender o assentamento como uma pré-condição do samadhi, mas também dá para entender o recolhimento da mente, a mente recolhida, como uma pré-condição do samadhi. São duas formas de falar diferentes e dizem mais ou menos a mesma coisa. E eu tinha usado a frase que a mente se assenta num assunto. E já que está só fazendo essa primeira observação a respeito do assentamento, eu resolvi deixar ela antes da leitura, para ligar que eu estava falando na semente na semana passada. A semente é ótima. Eu tinha dito trazido essa fala do Carlos, né, da ideia de estruturação, que a mente precisa se assentar em alguma coisa. E aí ele faz uma observação muito interessante. Essa é a reflexão, é a última aula. Geralmente são 4 aulas, e na última aula ele faz uma reflexão, propõe uma reflexão e pede um exercício, uma atividade escrita por semana. E aí ele fala que a mente se assenta em coisas diferentes, ou em atividades, precisam fazer coisas diferentes. Cada pessoa, a sua mente se assenta em uma coisa diferente, né, em coisas diferentes. Então, a mente de algumas pessoas se assenta em atividades, outras em lugares. Então, fazer uma determinada coisa, né, pode tranquilizar aquela pessoa. Eu adoro falar que vivo lavando louça, né? Ou ir para um determinado lugar, seja um lugar na sua casa, a pessoa que vai para o Carlos fala, vou dizer, porque a pessoa vai para o sótão, né? Então tem um quartinho reservado, um lugar separado, isso ajuda bastante, né? Aí a pessoa consegue pensar com clareza. Muita gente costuma dizer que o banho é um ótimo lugar para ter ideias, né? A pessoa vai tomar um banho e aí, de repente, ela tem uma ideia, né? Ou vai dormir e acorda com uma ideia também. Isso demonstra que, em certo sentido, é um assentamento, é um momento de samadhi. Tem pessoas cuja mente se acalma com pessoas também. Então, vai encontrar uma determinada pessoa, ou vai falar com outra pessoa. Eu, às vezes, escuto aulas do Carlos só para ficar mais tranquilo com alguma coisa. Ele, com certeza, é uma pessoa que me dá essa sensação de tranquilidade engraçada. Isso são muitos anos, né? Então, de fato, isso acontece para mim. Ele menciona que tem gente que faz isso com objetos, inclusive os colecionadores, né? Colecionadores de selos, colecionadores de objetos mesmo. Eu gosto muito de caligrafia chinesa. Até escrever mesmo Devanagari também produz um resultado parecido, mas a caligrafia chinesa me produz esse resultado com mais força. Ou estudar, né? Estudar algumas coisas, estudar matemática, para mim me ajuda a clarear um pouco a cabeça.
ou fazer contas, resolver exercícios. Então certas atividades produzem esse tipo de resultado, certas pessoas, ou certos objetos, né? Ele menciona, por exemplo, o economista que vai abrir suas planilhas e colocar as informações lá, né? Organizar, às vezes, o orçamento mensal, né? Ou ler alguma coisa, uma pessoa que vai ler um determinado assunto, e aí ele tem esses outros assuntos mais místicos também que servem para assentar a mente, que são tipicamente místicos, né? Que são os territórios. Eu mencionei aqui em uma outra vez os territórios místicos, que é um assunto lá do Tantra, que é muito interessante, né? É construir uma imaginação, uma meditação que parte de um território, uma organização de território. Então, organizando objetos dentro de um espaço imaginado, um espaço qualificado, no meio, dentro de uma meditação, e estabelecendo os pontos cardeais. Esses pontos cardeais recebem figurações, que são geralmente deuses, né? No modelo original são deuses, são Dikpalas. Então, cada deus corresponde a um ponto cardeal, os 8 pontos cardeais, e a cada divindade corresponde também um poder de Shiva específico. E essa construção demora um certo, não precisa demorar muito tempo, mas leva um certo tempo para se pensar em cada aspecto, e é bem interessante e produz resultados também. As mandalas, que são formas de desenhar, né, são desenhos, tem gente que se tranquiliza com isso, e a meditação em si é uma prática de assentamento da mente e tal. Então, o importante é construir esse assentamento. Então, nesse sentido. E aí, o mais importante é a gente esclarecer, portanto, que o assentamento ele é construído, ele é uma espécie de edificação. E como a mente vive em caos, é muito difícil, é muito mais difícil. Os dois são difíceis. Construir sempre é difícil. Construir no mundo é muito difícil. Destruir é sempre mais fácil que construir. Mas na mente a gente constrói as coisas com símbolos, com objetos, com palavras, com ideias e com imagens. Então é preciso construir e refazer essas construções sempre. Tem pessoas que têm uma mente mais firme, pessoas que têm uma mente mais instável, mas de modo geral a mente é instável. Então é preciso o que é, um pouquinho rapidamente, o que é uma edificação, né? Uma edificação, ela exige um planejamento e exige uma espécie de desenho em que a gente coloca a nossa intenção no espaço. E esse espaço do qual nós estamos falando aqui é um espaço subjetivo. A gente vai chegar nesse assunto de novo no capítulo 2. A gente só está antecipando um pouco o assunto para encaixar esse assunto sobre o assentamento da mente, para fazer ele sentir o assentamento da mente. Então, se essa construção ela varia de pessoa para pessoa, é preciso que você encontre a sua própria forma de fazer. E as dicas que nós temos nos sutras o desapego e a disciplina, no primeiro capítulo. E no segundo capítulo ele vai ele vai definir o asana como confortável e estável, né? Stiram Sukham. Se eu não me engano, é o Sutra 23, eu sempre erro esse sutra. E aí a ideia é que a gente precisa apoiar, né, a mente no si mesmo. Né? Eu apoio a minha mente em mim mesmo. Essa ideia, não apoiar nos outros. Então, porque não existe estabilidade nos outros. Se for uma figura importante, uma figura relevante, uma autoridade, mesmo nas figuras a estabilidade ela é frágil, que as pessoas são incoerentes, elas agem bem até um determinado momento, de repente elas agem de maneira que a gente não esperava, isso desestabiliza a gente. Então, não se deve apoiar numa ideia falsa. Essa é a noção indiana por excelência. Então, é preciso apoiar a mente na gente, né? No Atma, como a gente diz, né? No si mesmo, no fundo do coração. Então, só queria fechar essa noção de que o assentamento se encaixa nesse conceito também. E aí a gente, vamos para... eu posso falar um pouco, e eu ia falar um pouco da vocação, né? Já que eu mencionei o Atma, a forma de você identificar isso dentro como o Patanjali apresenta isso nos sutras,
é o termo Ishvara Pranidhana. Ishvara é o rei do coração, né? É o senhor da vontade, e a Ishvara Pranidhana é essa prática de entrega, por assim dizer, a esse eu profundo. Não é uma figura teísta, é uma parte de nós, é o coração. Então, apoiar firmemente a mente, né, nesse si mesmo, apoiar em mim mesmo, né, é o modo de falar desse assunto. E aí eu já trouxe, né, já falei do conforto e bem-estar, que também pode ser dito como conforto e estabilidade, né. Bem-estar é uma boa tradução para Sukham também, né. E a ideia de mente recolhida, né, que lá no segundo sutra a gente vai falar em Niroda, né, Niroda como recolhimento, né, também a ideia de mente, portanto, de mente assentada. Mas uma outra forma de falar que vai aparecer no segundo capítulo, que é da mente focada, que é o Dharana, né? E esse conceito de foco é de dois focos. Eu cheguei a mencionar isso um pouquinho antes, eu só estou juntando essa explicação. Acho que para a Nina é a primeira vez que ela vai ouvir, mas a mente tem. A mente não, desculpa. Nós temos, né? O foco ou a concentração depende de dois focos. Depende do foco externo, que é observar o objeto, mas também depende de um foco interno, que é a nossa natureza. Então, a nossa percepção, ela se modifica, ela é colorida, ela sofre interferência da nossa própria perspectiva, do nosso próprio eu. Nós interferimos na percepção das coisas. A gente a gente vai falar disso nos sutras já, mas eu quis apontar um pouquinho desse conceito. É muito importante ter em mente isso. A coerência, a expressão da coerência, ela depende, e da estruturação do samadhi depende, portanto, desse conceito de Ishvara Pranidhana, nesse sentido, de que é preciso estabelecer o interno. Os dois focos precisam ser mantidos simultaneamente para que haja coerência, e isso permite tranquilização, que é a extinção da agitação. Aí eu coloquei a concha aqui para falar da vocação, porque o assunto aqui, de modo geral, é vocação, inclusive vocação no que a gente faz, no trabalho. A concha, ela é um símbolo geralmente utilizado como se fosse uma espécie de bhante na mitologia indiana, em coisa Mahabharata. E aqui eu estou usando uma representação com Shiva, né, a família de Shiva desenhada ali. Eu acredito que seja Skanda e Ganesha, que estão ali junto com Parvati e Shiva. Então, a ideia de vocação, a palavra vocação, é justamente isso, é a voz do eu interior, a voz do Ishvara, essa voz sutil que nos dá um sentido da nossa existência, da nossa significação, de quem nós somos. Então, esse impulso que vem de dentro é o que dá a coerência, que dá a nossa estabilidade. Portanto, ele produz o assentamento, né? Por isso que o assunto do Ishvara Pradhana precede, né, os sutras. Tá localizado naquela posição, né, entre o Sampradinhata e depois os obstáculos e o explicado como produzindo o assentamento, produzindo a expressão através do Om e tal. Não sei se eu estou falando muito rápido, mas era só uma recollection, era só um resumão. E aí a gente passou. Agora sim, vamos falar do texto, né? A gente já passou por tudo isso, a gente vai leitura corrida do texto. Então, disso, né? Estava falando do Shvaranidhana, vem a introversão da inteligência e a dissolução dos obstáculos. Já está dando a solução, né? Os obstáculos são as 9 dispersões da mente: doença, apatia, dúvida, torpor, preguiça, desinteresse, divagação, normalização e instabilidade. Esses são os obstáculos. E aí ele vai falar quais são os sinais visíveis, né? Dor, desespero, agitação dos membros e respiração visivelmente irregular. Eu tentei fazer uma tradução, agora eu não gostei. Aparecem junto com essas dispersões. Então, é uma respiração irregular, né? No original está como inspiração e expiração.
eles aparecem junto. O dor, o desespero, a agitação dos membros e essa respiração irregular são sinais visíveis dessas dispersões. Ou seja, eles demonstram que eles incomodam, obstáculos incomodam. Nem todo obstáculo incomoda, né? É como trilha no meio da floresta, em que, se a gente seguir o caminho da trilha, nenhuma árvore vai nos impedir, né? A trilha limpa, a trilha feita no meio do caminho, no meio da floresta, não impede a passagem do trilheiro, da pessoa que faz a trilha, do caminhante. Mas se a gente tenta sair da floresta, do nosso caminho, sair do meio da trilha, né, sair do nosso caminho, a gente vai encontrar desafios. Então, se existe um caminho nosso, pessoal, essa é a noção, de liberdade do indiano, que nós todos temos um caminho a seguir, uma vocação, e o Dharma, ele protege esse caminho, ele nos mantém nesse caminho, e ele cria dificuldade toda vez que a gente tenta sair desse caminho. Quanto mais a gente está no nosso caminho, mais o caminho se abre diante de nós. Essa é a visão, uma visão mágica, né, sobre a nossa vocação. Então, existem obstáculos naturais na vida. A gente não pode fazer o que a gente bem entende. Não dá pra gente fazer. Eu não posso virar um cantor de rock amanhã. Porque não faz sentido com a minha vocação, não faz sentido para mim, não faz sentido para a natureza que seja assim. Eu nasci com um significado, eu nasci com um propósito. Eu tenho um propósito, um significado. Como uma palavra tem um significado, né? E se eu tento distorcer esse significado, eu tento buscar coisas que não têm a ver comigo, eu vou sofrer. E esses sofrimentos, eles me indicam que eu devo retornar ao caminho, que eu devo encontrar de novo o meu caminho, né? Então, esses são sinais visíveis. Para evitá-las, exercita-se o princípio único, né? O tattva, princípio, né? Eka tattva, no caso aqui, que é o Atma, né? Com grande probabilidade é o Atma. Ele é como se ele dissesse assim: exercita-se um único princípio, exercita-se a unidade. Se a gente estivesse falando de Plotino, seria muito fácil traduzir desse jeito: exercita-se a unidade. A gente tem uma palavra para isso, que é Atma, que é esse mesmo. O assentamento de Tita se demonstra, e aí a gente já falou disso, né? Pela amizade para com o feliz, compaixão para com o sofredor, alegria com o virtuoso e indiferença com o malvado. E existe uma outra forma de traduzir, que quer dizer que a nossa mente responde de forma amistosa para com o conforto, de forma compassiva, com compaixão, né? Diante do sofrimento, diante daquilo que é desconfortável. Então, diante do desconforto, a nossa mente reage com compaixão, ela se compadece. Diante da virtude, quando o assunto é virtude, ela responde de forma alegre, de forma feliz, ela se rejubila com a virtude. A mente é assentada, né? E diante daquilo que é ruim, que é desvirtuoso, o termo aqui é punyam e apunyam, no caso, a desvirtude é apunyam. Então, ela se mostra indiferente, ela não se deixa afetar por isso. Ou então ela se demonstra, o assentamento se demonstra por meio da expulsão e do controle do prana, que eu já expliquei também, como a gente já conversou, que tem a noção de que uma ação correta, um pensamento correto, ele produz uma expressão de expulsão ou de retenção adequada, correta. A gente não trabalha demais, nem trabalha de menos. Não pensa demais, nem pensa de menos. A gente mantém um equilíbrio, um nível, uma hipostase, né, na nossa vida. E isso também nos mantém saudáveis, né? Ou é a objetividade que surge da estabilidade da mente. Então, a mente se torna mais objetiva diante da estabilidade, né? É mais fácil. Ou então é a luminosa ausência da tristeza. Ou é Chitta, quando o assunto é apego aos desejos. Acredito que isso aqui está ficado claro, né? Nesse caso aqui ele está falando do núcleo da mente. A mente, quando ela é como Chitta, né? Quer dizer, quando o núcleo da mente tende a... Se a gente está com a mente... Vou explicar de outra maneira. O núcleo da mente, ela tem uma tendência natural a não se apegar aos desejos.
o nosso real ser, o nosso ser verdadeiro, ele não se apega aos desejos. Então, quando a mente se assenta, ela age de forma natural, que é de desapego. Né? É só isso que o Sutra está dizendo. Ou depende do saber que vem dos sonhos em sono profundo. Ou então provém da meditação naquilo que é desejável. O controle sobre isso, o assentamento, né? o grau de assentamento, se estende desde o infinitesimal ao imensamente grande. Que é basicamente dizer que ele tem gradações diferentes para pessoas diferentes. Pessoas diferentes vão ter um nível de assentamento da mente menor ou maior. E aí nós chegamos aqui no novidade do dia, né? Esses sutras começam a falar aqui do samadhi com semente. Então vamos lá. O que surge junto, a expressão aqui é samapati, o que surge junto, que aparece junto do assentamento da mente, no caso, é o assunto que a gente está falando, é o colorido da joia da atividade enfraquecida. Então, Shinavarti, atividade enfraquecida, que está ao mesmo tempo no percebedor, meio de percepção, objeto percebido. Essa frase aqui, eu não sei para vocês, faz lembrar um sutra, o sutra sobre a luminosa ausência da tristeza. Né? Eu acho as duas expressões são parecidas. Né? A gente está falando de um brilho, de uma joia. Então, basicamente, o que ele está dizendo aqui é que aqui a palavra é mani. Então, quando a mente ela se assenta, ela permite a expressão da nossa individualidade, do nosso eu. E com isso, a nossa atividade tende à redução. Essa a questão do yoga, de modo geral, que às vezes, ao contrário do que a gente prega aqui no Ocidente, o ideal é fazer menos, é fazer o essencial, é fazer aquilo que tem a ver com a nossa natureza e, inclusive, tranquilizar a mente de maneira que a mente não se canse, não se exceda, não pense demais, não se gaste, não se desgaste com o que não é necessário, com o que não é essencial. Então, uma das características do assentamento é reduzir a atividade da mente. A mente trabalha menos, a mente trabalha pouco, mas trabalha bem, funciona bem e é eficiente naquilo que ela se propõe a exercitar, a trabalhar. E isso, obviamente, produz o mesmo resultado no corpo. O corpo também tende a fazer menos, a fazer o essencial, a ser eficiente nas suas atividades. A gente sempre fala, quanto mais coisa a gente tem para fazer, parece que menos tempo tem, né? Parece que menos tempo a gente tem. E pior as coisas saem. Quanto mais pressa a gente põe nas nossas atividades, mais as piores as coisas saem. Então, acho que vai mais ou menos nessa direção. Trabalhar menos, né? O less is more, né? O menos é mais. Então, a mente tende a trabalhar menos e o corpo tende também a trabalhar menos quando o assentamento da mente se manifesta, quando a gente consegue assentar a mente. E aí ela se expressa como um colorido bonito, como um colorido brilhante, como um verdadeiro brilho de uma joia, que dá a característica do indivíduo, que expressa a sua própria característica. Cada pessoa tem um colorido específico, tem uma identidade própria. E aí, quando a gente tira toda a sujeira da frente da pessoa, né, quando a gente tira as afetações, a gente se livra das impurezas que nos bloqueiam, que bloqueia a identidade de daquela pessoa, né, da nossa pessoa, a gente brilha, a gente de fato exibe uma qualidade própria, e cada um com a sua característica. Isso tem a ver com a própria tradição sânscrita, de falar das coisas, mas a gente tem isso também no Ocidente, existe essa noção de colorido, de matiz, ela aparece dentro da filosofia, é uma expressão comum. É uma qualidade, né? Eu coloquei na explicação ali do termo, ele é tingido no sentido de a expressão da pessoa, a própria ação da pessoa
assume uma determinada característica que a gente associa com a ideia de cor. Cada cor cada pessoa apresenta uma espécie de colorido próprio, ou de expressão própria, de cor própria. Então, o brilho com o colorido próprio do indivíduo surge do assentamento. A mente toma o seu verdadeiro colorido e junto com a atividade enfraquecida, certo? A atividade se enfraquece e a pessoa brilha, age com mais brilhantismo na sua cor. Cada um tem uma cor, as pessoas não vão brilhar todas da mesma maneira, cada uma tem a sua própria característica. E aí tem uma que a gente já tentou conversar na semana passada, e eu não soube acho que eu não soube explicar muito bem, soube expressar muito bem, mas é muito interessante perceber que esse colorido, ele não conta apenas na pessoa, mas ele também se manifesta no próprio meio de percepção, ou seja, na visão, na audição, no tato, no paladar. Então, a própria percepção, os meios de percepção, esse brilho se manifesta, essas características se manifestam nos meios de percepção e no objeto percebido. Uma outra forma de dizer isso é que a gente enxerga o mundo com a nossa cara. A gente vai ter um outro sutra sobre isso, que vai falar sobre a medida da percepção um pouquinho mais para frente. Mas essa noção de que nós damos ao mundo, a gente enxerga o mundo a partir das nossas lentes, né? Cada um tem suas próprias lentes e essas lentes elas não são transparentes, elas têm uma cor. Cada um de nós enxerga o mundo tingido por essa cor, por essa identidade. E isso faz sentido também pensando na lógica toda do Sankhya, que a gente veio conversando, porque todos os diversos purushas, todas as diversas pessoas que vêm ao mundo, que aparecem, enxergando o mundo por matizes diferentes, por cristais diferentes, por cores diferentes, por óculos diferentes, por assim dizer, né? É engraçado, a palavra óculos significa literalmente olho, né, no latim. Literalmente por diferença, são como se a gente pode brincar com um trocadilho, né, de olho para óculo. Então, cada par de lentes, né, cada indivíduo enxerga o mundo por cores diferentes e isso permite que o mundo seja visto de muitas formas. Né? O mundo é percebido de formas infinitas, de formas com uma infinitude de riqueza, justamente porque é percebido por todos esses purushas ao mesmo tempo, né? Cada pessoa percebe o mundo da sua maneira e todas essas pessoas são uma pessoa só, no fundo. Então é um sutra interessante. Não sei se eu consegui explicar o conceito ao todo, mas o assentamento da mente tinge o mundo com a nossa própria identidade, a gente para de ver o mundo com a identidade dos outros, por exemplo. Tá? Só para fechar essa explicação, acho que vale a pena dizer isso. Porque é muito comum, acho que inclusive no Ocidente, eu não sei se no Oriente também, mas a gente acaba, às vezes, passa uma parte da vida enxergando a vida pelos olhos de outra pessoa. Você enxerga as coisas, às vezes, sobre o matiz de uma pessoa com quem você não concorda, ou com a qual você é obrigado a conviver, às vezes um parente, às vezes um amigo, uma pessoa influente, um professor. E às vezes é difícil superar uma visão de outra pessoa sobre certos objetos, sobre certos assuntos. Às vezes na faculdade ou no colégio, enfim, a gente aprende a ver a vida de uma determinada maneira e é difícil a gente simplesmente ignorar isso. Mas o assentamento da mente te permite encontrar o seu centro e ver as coisas como você deve ver as coisas, não como os outros esperam que você veja. Então, a gente está falando do samadhi cultivado. Eu não sei se. Vamos lá, falar do samadhi cultivado agora. Então, aquilo que também surge junto, né, do assentamento, pela argumentação, é produzido pela imaginação, pelo conhecimento, pelos objetos e pelas palavras. Esse pedacinho é bem difícil de traduzir para a maioria das pessoas, mas faz sentido, talvez, se a gente conversar um pouquinho, a gente esclareça o que isso quer dizer.
uma forma de perceber, uma consequência do assentamento é uma coerência que começa a aparecer quando no caso aqui ele está falando da razão, né? Ou, no caso, junto com a razão, por isso Savitarka, junto com a razão, os objetos, os diversos objetos aí que ele vai falar, né, que é imaginação, conhecimento, palavras e os próprios objetos do mundo, tudo isso ganha mais sentido, a gente ganha mais coerência na nossa expressão. Então, o assentamento da mente, uma coerência no discurso e uma coerência narrativa geral das coisas. As coisas parece que fazem mais sentido, né? E aí ele faz essa descrição do que é o mundo, assim, o mundo de modo geral. Ele passa por esses objetos, né, esses assuntos, que é o conhecimento, a imaginação, os objetos e as palavras, né? Shabda, palavra, artha, objetos, jnana, conhecimento, vikalpa, imaginação. E aí os outros termos são, eu já mencionei Savitarka, eu acho que eu deixei para cima dele. Então, é basicamente isso. A razão, ela faz no primeiro estágio do Samadhi, a nossa razão começa a se purificar. E isso produz uma maior coerência no nosso discurso, uma maior coerência no nosso pensamento. As coisas começam a se encaixar melhor. As coisas começam a fazer sentido. E esse processo de fluidez, ou essa estruturação que produz eu estou traduzindo Samadhi por estruturação aqui, que vai produzir essa fluidez, é um estágio do Samadhi. Você começa a se manifestar, ou a se expressar. O assentamento produz essa fluidez vai fazer parte do Samadhi. A gente pode falar desse jeito. Então isso, o primeiro estágio é um estágio de clareza do pensamento. Acho que é basicamente isso. Tá? E aí ele dá os elementos, porque a gente pode até ir um pouquinho mais longe nisso aqui. Os objetos da imaginação são, em geral, palavras. Se você pode olhar a definição lá do Patanjali sobre imaginação, ele vai dizer que a imaginação ela é construída a partir de palavras que perdem a relação com o mundo natural. Então, a gente produz novas associações que não tem necessariamente vinculação com o mundo real, com o mundo externo, e permite que a gente voe, que a gente imagine coisas diferentes. Então, a imaginação, ela é construída por meio de símbolos, por meio de palavras, por meio de ideias. E essa imaginação, ela se associa, ela se conforma à nossa natureza para imaginar aquilo que é adequado à nossa natureza, para nos permitir sair de situações difíceis, nos permitir viver bem, produzir boas memórias imaginativas, né? E ser capaz de conhecer, de estudar, de fazer, de viver, enfim. Então as coisas começam a fazer mais sentido. E aquilo que a gente ouve e aquilo que a gente fala começa a fazer mais sentido nesse sentido. Então, eu anotei aqui um pouquinho do que o Carlos falou, uma anotação que eu tentei fazer por mim mesmo, né? A mente assentada, ela busca a coerência da ação e de pensamento. Então, é uma busca que a mente faz. A clareza de associações, viabilizando a estruturação da minha pessoa. Eu começo a produzir estruturação a partir dessa coerência que eu buscando na ação do pensamento. Eu passo a ter, ou a razão passa a ter, um compromisso com o meu eu interior, com a minha verdade, com o meu ser. E isso tem uma consequência que as pessoas podem achar estranha, mas e não faz sentido. Eu já tive a gente já passou um pouquinho sobre isso, que é o fato de que a objetividade impessoal, ela não existe. Ela é uma ideia, é uma utopia. E do ponto de vista do que a gente está conversando aqui, ela não é desejável.
não é desejável, pelo menos para a mente assentada, que o conhecimento seja impessoal, que o conhecimento seja objetivo. Pode ser muito útil dentro da atividade científica, por exemplo, admitir a existência de uma vacina, certo? Admitir a existência de um vírus, ou a importância de uma vacina, ou a existência de um vírus. Eu estou aproveitando o tema porque ele é recente. Não dá para você fingir que isso não existe. Mas, por exemplo, para a nossa vida, ela passa por certas escolhas. Então, a forma como um vegetariano, é o exemplo que o Carlos dá, que é um exemplo um pouquinho menos polêmico, lida com certos assuntos é diferente do jeito que uma pessoa onívora lida com aqueles assuntos. A pessoa pode se sentir bem comendo carne, e outra pessoa não vai se sentir bem, né, comendo carne. Então, a percepção individual daquele assunto muda de uma pessoa para outra. Então, o conhecimento totalmente objetivo, ele é falacioso, ele não existe. A gente pode buscar um certo grau de objetividade, é importante, e é importante que a gente saiba quando que a gente está percebendo e quando que a gente está imaginando, inventando, senão a gente delira, né? Essa é a definição de delírio. Mas a minha percepção da realidade, ela é única, ela não vai necessariamente se compatibilizar com a das pessoas. As pessoas não vão ter a mesma visão sobre todas as coisas, está tudo bem, é assim mesmo. O importante é que eu assuma o compromisso com a minha realidade, com a minha forma de viver a vida, a minha forma de seguir certos valores. Porque, no final das contas, a importância aí é da coerência, da autenticidade, né? A gente está falando do Satya. Não importa muito o que os outros acham que é verdade, porque é o que os outros acham, né? Por mais que eu estabeleça algum grau eu saiba, tenha alguma noção de um grau de consenso das opiniões das pessoas sobre as coisas, a minha forma de encarar as coisas é que importa para mim. Então eu preciso me pautar sobre isso, sobre aquilo que me sustenta, sobre a minha própria experiência diante das coisas. Eu passei com a médica ontem, e a moça começou a falar que andar descalço era crendice, né? Que não pode andar descalço, é crendice, a punição de pessoa resfriada, andar descalço, andar descalço vai dar resfriado, ou de vestir pouca roupa, de por peças leves. Falou, olha, desculpa, mas né, não é assim. Ela é muito nova, a pessoa tem médica de 20 e poucos anos, ela nunca experimentou o que é ter 40 anos. Se você anda descalço, se eu ando descalço aqui, no clima de Juiz de Fora, pode estar, se tiver abaixo dos 25 graus, se eu começar a andar aqui só de, né, especialmente se for um piso frio, é certeza, é batata que a pessoa vai resfriar. Então, a gente vive em função das nossas próprias percepções, né? Os outros é meio engraçado, mas é nesse sentido. Bom, o próximo. O Sutra vai dizer que, na purificação da memória, a mente se torna desprovida de argumentos e assemelha-se a uma expressão objetiva, esvaziada da coisa subjetiva. Vamos por partes. Então, nós estamos fazendo aqui um caminho de subjetivação, ou de sutilização, tá? E não deixa de ser de subjetivação. Então, e nesse momento aqui, a gente passa a falar da memória. A gente chegou a mencionar a imaginação um pouco antes, falando da percepção, né, da mente que começa a funcionar com clareza ou com coerência, e aquele para falar da purificação da memória. Então, é uma mente que abre mão dos seus argumentos falsos, para construir uma clareza, uma objetividade que às vezes parece até ferir a nossa própria identidade. Isso é um assunto engraçado. Uma forma de falar isso, a gente vai falar disso mais para frente, do tapas, né, que é a queimação, mas parece que está abrindo mão da própria subjetividade, quando ela tenta se purificar de certas mentiras. Vamos direto ao ponto. Do passado. Então, coisas que às vezes não têm a ver com a gente, né? O Carlos dá esse exemplo. Bom, eu fiz um curso de
não sei, tem que pensar aqui. Eu já fiz balé na minha vida, por exemplo, e aquilo não vai entrar mais no currículo, ninguém precisa saber disso. É divertido num momento como esse, falar, bom, eu já fiz balé, mas não tem muito a ver comigo. Nem a capoeira também, hoje que eu já fiz também, tem muito a ver comigo. Eu aprendi com ela, em alguns momentos eu gosto de jogar um pouquinho, de dar umas pernadas, mas eu tenho acho que eu prefiro de modo geral, eu prefiro o yoga, a prática postural do yoga, de modo geral, eu prefiro. E identifico isso como tendo a ver comigo, né? Então, a expressão da nossa própria natureza depende da gente abrir mão de coisas que não têm a ver com a gente, que a gente tem que deixar para trás. Ou então entender que um determinado relacionamento foi bom, e entender por que ele não foi bom, né? Abrir mão para viver no presente, inclusive passar para trás, né? E aprender com o passado, mas entender que o passado é passado, né? O passado não existe, né? Então, a purificação da memória é um processo natural, portanto, que surge junto do assentamento da mente, que passa a funcionar adequadamente e produz esses flashes. Eu imagino, eu vivo isso dessa maneira, é a minha maneira de explicar, porque é a maneira como eu vivo isso. Então, às vezes, eu me lembro de alguma coisa e eu vejo que a minha forma de pensar sobre aquilo se modificou, se transformou. E parece que eu estou revisando a minha biografia e, às vezes, até destruindo um pedaço de mim. Então, parece que parece que eu sofro com isso, a gente sofre com isso, quando a gente abre mão de argumentos, e é isso que o texto está falando aqui, nirvitarka, abrir mão de argumentos falsos. Porque a mente ela é muito proativa nesse sentido, ela é muito esperta para criar argumentos que justificam certas escolhas no passado. E aí, com o tempo, a gente consegue olhar para trás e falar, não, isso não foi uma boa escolha, eu poderia ter agido de outra maneira. Então, até uma certa fase da vida, a gente cria caráter, né? E depois desse ponto da vida, a gente começa a olhar para trás, talvez percebendo quando a gente tomou más decisões, seja porque a gente talvez não tivesse maturidade, seja porque a gente poderia de fato ter tomado outras decisões, né? Talvez naquele momento não fosse possível, mas a gente consegue olhar para trás e se livrar, abrir mão especialmente dessas falsidades, dessas mentiras, dessas coisas que não tinham a ver com a gente. Então, para saber exatamente, para expressar corretamente a sua natureza, é preciso que você saiba o que não tem a ver com você. O que você tem que abrir mão, inclusive de pessoas, inclusive de vantagens, inclusive de, enfim, relacionamentos, associações e assim por diante. Então, bem na lógica do yoga mesmo, de abrir mão, de se livrar das coisas, né? O yoga vive falando desse assunto, seja aqui no Sutra, seja, por exemplo, na Gita, o abandono, livrar-se daquilo que não tem a ver com a sua natureza, ele acaba vindo junto, em parte, um dos assuntos é a purificação da memória. A gente está falando aqui das etapas que acontecem na mente, né? Mas a gente imagina tudo isso como tendo consequências práticas, né? Na vida da gente, não só na nossa mente. Mas o assunto aqui é a mente. E eu acho que eu consigo esclarecer, né? Acho que o sutra ficou claro. Então, posso até fazer mais uma última leitura. Então, na purificação da memória, né, resultante do assentamento da mente, a mente se abre mão desses argumentos defensivos e assume uma atitude objetiva e que parece esvaziada, né, da sua própria natureza subjetiva, porque a mente tenta construir uma identidade para a gente, uma carinha para a gente, um avatar para a gente, né? E a gente precisa abrir mão dessas mentiras para a gente identificar qual é a nossa verdadeira natureza. É isso. Acho que é isso. O Sutra 43 vai falar disso. Então, acho que eu já falei dos elementos como um todo. Eu só tinha trazido esse detalhezinho engraçado, né? O Carlos fala em veneno psíquico mesmo, veneno. Porque aquilo que não tem a ver com a gente, para a gente é veneno, né? A gente pode dizer que o nosso ego, o nosso ser, está o tempo todo buscando a saúde, o nosso corpo busca a saúde, a mente também, ela vive procurando a nossa defesa. É por isso que ela é tão defensiva, porque ela está sempre tentando nos proteger.
E para nos proteger, o corpo buscando a saúde, seja a mente também buscando nos defender, né, às vezes produzindo o estresse, mas a ideia é produzir defesas, a gente acaba incorporando elementos nocivos. E esses elementos nocivos é que nos levam à doença, à instabilidade, e é preciso nos purificar dessas coisas, pôr para fora essas coisas. Ou purificar no sentido de processar essas coisas, né? E aí um termo curioso, um mito curioso é o do Shiva Nilakanta, é o Shiva da garganta azul, né? É um dos nomes Shiva Nilakanta, por causa de um mito que aparece, ele tá no Mahabharata, eu acredito que ele está nos Puranas também, mas é um mito eu posso contar muito rapidamente o mito, mas basicamente, quando numa determinada situação, quando os devas estavam perdendo o controle do universo, eles decidem obter de novo a Amarta no fundo dos oceanos, do oceano de leite, no caso, que é do oceano universal, do oceano primeiro. Não está falando de um oceano objetivo, um oceano real. Está falando de um oceano mítico, um oceano de significação. E aí eles juntam, os deuses se juntam com os Akshas, os Asuras, enfim, os demônios, por assim dizer. Todos esses grandes seres se reúnem em torno do Meru e de uma tartaruga gigante, né, que vai servir, a tartaruga e o monte vão servir de batedor de leite. Então, e aí a serpente, a Dishesha, do infinito, serve de corda, os Asuras se colocam de um lado e os Devas se colocam do outro, e eles vão puxando para cá, parece que numa brincadeira de corda, né, enfim, deu para entender. E com isso eles produzem o batimento do leite. E uma das coisas que surge no meio do batimento do leite é esse veneno que se espalhado nessas águas produziria a destruição do universo, que era um veneno terrível. E nessa situação, nessa cena toda, em que Shiva não aparece, né? Inclusive a própria tartaruga, Kurma, é Vishnu na história, e aí Shiva aparece na história e no meio daquele desespero, daquela situação sem solução, ele toma o veneno nas mãos e bebe o veneno. E o veneno é tão forte, né? Ele segura o veneno na garganta, o veneno é tão forte que deixa a garganta dele azul, né? E como ele é o Mahayogi, né? Ele consegue purificar o veneno, né? A garganta é chamada de Vishuddha, né? O chakra da garganta é chamado de Vishuddha, que é o da purificação, que produz a purificação, né? Então faz sentido com essa simbologia toda, né, de limpeza dos venenos. Por isso que eu resolvi trazer a simbologia do Shiva Nilakanta, o Shiva de garganta azul. Nilakanta sim, com a garganta azul. Então, nesse ponto que a gente está conversando ainda, a gente ainda está falando dos limites da significação, né? É um processo de sutilização, e eu já tinha falado que é uma espécie de revisão da nossa biografia, mas é curioso marcar esse detalhe. Quando as coisas ainda quando ainda é possível conectar significante e significado, estou usando aqui as expressões da linguística, porque talvez sejam as mais fáceis para mim, mas é dizer que cada palavra, a gente já mencionou a importância a gente mencionou a palavra ali atrás, né? Palavra no sentido de palavra mesmo. É uma coisa que nós fazemos na nossa ciência, isso é um processo da nossa consciência, o processo da mente, de atrelar uma ideia, atrelar um significado a uma palavra, a um corpo. A palavra é como se ela fosse o corpo de uma ideia, de um significado. E isso é um assunto muito estudado, e eu estou só dando uma palhinha aqui, mas é muito curioso na cultura indiana isso é chamado de spota, os indianos chamam isso de spota, que significa explosão.
Então, a nossa mente, o nosso eu, o Purusha lá no fundo, né, produz essa conexão, esse yoga, né, essa vinculação, essa união das duas coisas entre o Sam Yoga, né, entre a significação, entre o significado e o corpo, que é a palavra, que é o significante, a sua forma, né? Entre forma e conteúdo, essa conexão entre as duas coisas é o processo de significação. E a gente estabelece essa significação a partir do contato com o mundo. Né? Tomando contato com o mundo, a gente passa a dar significado para as coisas. E esses significados, eles não são objetivos, eles são subjetivos, eles dependem da nossa natureza, de quem nós somos. Nós é que damos os seus significados. E na visão do Sankhya, o mundo em si, ele não tem existência real. O que tem existência real é a nossa subjetividade. Então, no fundo, o que tem existência são os sentidos que a gente dá às coisas, e não as coisas. Então, é uma inversão da noção objetiva, né? Da noção objetiva científica das coisas. O que interessa mesmo não é a materialidade das coisas, mas o significado que eu atribuo às coisas. E esses significados, eles não são arbitrários no sentido, por exemplo, que vocês vão ler no texto de linguística, no texto científico, ou no texto de neurolinguística, ou em uma outra literatura filosófica ocidental, é o contrário. Na verdade, a gente atribui às coisas do mundo significados, valores, significados que são existentes, esses sim, os valores, os significados, na nossa subjetividade, essa sim verdadeira, real. Né? Uma forma, talvez, de dizer isso, aproveitando também um pouco da filosofia ocidental, é que se a gente fecha os olhos, se a gente se recolhe, a gente não tem certeza disso, uma forma de Maquiavel, por exemplo, de descrever as coisas, é que nada do que está fora da gente existe. A gente não tem certeza de nada disso. O Carlos gosta de citar o Kant nesse trecho aqui, eu estou preferindo citar o Maquiavel, mas dá na mesma. O Kant vai dizer, nós não temos acesso às coisas mesmas, às coisas de fato, às coisas concretas, certo? Eu não tenho acesso ao objeto. Eu imagino que eu tenho acesso ao objeto, mas eu não tenho acesso à essência do objeto. Essa é a ideia. Agora eu tenho acesso à minha essência. Então eu atribuo significação para esse objeto, né? E essa significação, ela é pessoal, ela é subjetiva, ela é individual, né? Uma forma, acho que eu já cheguei a mencionar um pouco esse assunto aqui, falando dos torii, que são aquelas portas de mentira que os japoneses usam quando eles colocam um templo, erigem um templo lá no fundo, uma montanha, e no caminho do templo, subindo as escadas, você vai atravessando esses portais. O portal de uma cidade, por exemplo, tem essa lógica, né? Você entra num espaço qualificado, você entra num espaço cuja significação é atribuída por nós, não pelo espaço. Não existe, não adianta você, primeiro que não existe mesmo uma demarcação no chão dizendo até onde que vai uma determinada fronteira. A fronteira é subjetiva e não por isso menos real. Ela é extremamente verdadeira. Por exemplo, quando acontece um caso, um crime, se a pessoa vai ser julgada na cidade X ou na cidade Z, Y, enfim, é extremamente real para a vida daquela pessoa, aquele fato é extremamente importante. Onde é que aconteceu o crime? Se foi desse lado, do lado de lá da fronteira, né? Mesmo que a fronteira não esteja desenhada, ela possui uma qualidade. Então, se a gente estava falando agora há pouco das qualidades da percepção, da nossa percepção, a gente enxerga o mundo com uma determinada percepção, determinada cor, um determinado matiz, essa qualificação, essa qualidade que a gente estabelece para as coisas, a partir da nossa própria qualidade e a partir da qualidade dos nossos meios de percepção, essa qualidade ela é verdadeira, ela possui verdade, ela possui realidade. Tá? Acho que eu posso parar por aqui essa explicação. Então, o próximo sutra vai dizer o seguinte: da mesma maneira é explicada a mente numa esfera mais sutil, está faltando um acento ali,
com juízo de valor e sem juízo de valor. Os dois juízos estão sem acento. Enfim, Savichara e Nirvichara significa Vichara aqui dá para traduzir como pensamento, né? Chara é mover-se, é o verbo mover do sânscrito, chara. E vichara, portanto, é o pensamento que se dirige, é uma ação que se dirige sobre alguma coisa. Portanto, é um pensamento, é uma coisa que se expande na direção, a nossa percepção se expandindo sobre um determinado objeto. Tá? Então, eu quis colocar aqui a distinção de chara e paraka, só para não haver confusão. Então, o pensamento, ele produz decisão. Quando a gente observa o mundo à nossa volta, isso permite que a gente tome decisões sobre o mundo. Então, esse processo de sutilização do assentamento, que vai produzindo essas esferas mais sutis, ele está falando aqui de um momento, né, de uma etapa em que a gente começa a observar as coisas com juízo de valor e sem juízo de valor, superando às vezes também esses juízos, superando esses deslocamentos da mente, essas projeções. Então, a gente é capaz de pensar de forma um pouco mais sem fazer juízos, sem fazer distinções necessárias, quando às vezes elas não são necessárias, quando é possível olhar para as coisas sem tomar partido. E então ele está falando disso, de um processo de sutilização, basicamente. Inclusive esse elemento bom, que é às vezes ser capaz de olhar para uma coisa sem tomar partido, sem tomar lado na situação. E nessa sutilização, nesse caminhar para a sutilização, o próprio conceito de esfera mais sutil termina no que não tem mais sinais perceptíveis. Então, meio que um processo de meditação, a gente está descrevendo aqui, em que o próprio conceito de esfera chega nesse nível, que eu posso pegar aqui as palavrinhas, os sinais perceptíveis aqui a linha, não, sem sinal perceptível, sem marca, né? Então, a mente, de certa forma, ela se assenta nesse lugar em que não há mais sinais perceptíveis, em que a mente se esvazia dos seus sinais perceptíveis. Os sinais perceptíveis das coisas, né? Ou dos pensamentos, das ideias, e assim por diante. Acho que mais ou menos era até aí que eu pretendia ir. A gente pode tentar, mas eu acho que não é muito aconselhável que eu tente avançar, porque é um assunto difícil. Eu acho que faltou só o último sutra que eu não coloquei, ele não está aqui, mas vocês podem olhar no livro, enfim, na tradução, quer dizer que esse é o Samadhi com semente. Eu posso puxar do livro para vocês. Ele não está na apresentação, já sei que não está. Deixa eu voltar para cá. Não sei se esse trechinho está ficando claro. Vocês me falem. Eu vou abrir aqui o livro para puxar o último sutra. A gente pode tentar dar uma avançadinha, se vocês quiserem. Eu não sei se eu fui rápido, se eu corri muito. Podem falar comigo, fique à vontade enquanto eu abro. Eu já tinha aqui em cima. O que vocês acham? Está fazendo sentido? Está dando para entender? Eu
Eu fico hoje, depois de tudo que você falou, eu vou falar em síntese aqui, né? Quem sou eu para sintetizar alguma coisa? Mas, assim, eu acho que o foco dessa fala sua hoje foi essa coisa de que a percepção de mundo, né, de cada um, né, o que você remete sempre é a mente que é o fio condutor, né? E a mente é que faz a nossa mente é que traduz aquilo que percebemos e que somos. Não sei. Acho que sim. Acho que esse trecho ele tá falando mais de com semente. Ficou faltando justamente esses outros finalzinho, é o último sutra do trecho. Eu não tive tempo de fazer o bonitinho. É o Sutra 46. Então, agora acho que vocês estão. Vamos aqui. Então, ficou faltando esse aqui, né? Esse é de fato o Samadhi com semente. Então, a gente estava falando do Samadhi com semente. O Samadhi com semente é a ideia de um Samadhi construído, cultivado. Então, a gente vai explicando o Samadhi, enfim, desde o primeiro Sutra, praticamente, e de fato tem a ver com a nossa percepção. Ele vai falar aqui, talvez, do aspecto mais racional do cultivo do samadhi. Eu acho que dá para perceber que dá para a gente deduzir, porque é um texto difícil mesmo de traduzir e de interpretar. Por exemplo, quando ele vai falar do Sampradinhata, o primeiro dos 4 Sampradinhatas que ele descreve, ele vai falar de um samadhi racional, de um samadhi que depende da nossa. Deixa eu ver se eu consigo fazer de cabeça. Eu vou voltar lá, se faço mostrado aqui. Determinação, eu prefiro mostrar, para não errar. Então, aqui, esse é o primeiro Sampradinhata, conhecimento que surge a partir de suposição, avaliação, sensação de realidade e percepção da própria individualidade. Então, esse é um sampradinhata, uma intuição racional. Ela depende, é um processo de busca do samadhi, porque o sampradinhata é esse sinalizador de que o samadhi está próximo, de que a gente está em direção ao samadhi, que é racional. Os outros todos são irracionais, daqui em diante, tá? Todos os outros são irracionais. São modos de buscar que são mais intuitivos, ou tem mais a ver com o nosso corpo, ou tem mais a ver com uma busca inclusive de ausência, de ser outra pessoa no sentido de abrir mão da nosso ego, ou de assumir um papel social, seja o papel do juiz, seja o papel do professor. Então são outras formas, são formas irracionais, vamos dizer assim. Tá? Você produz o samadhi nesse sentido. Você incorpora esse papel. Vou usar o exemplo aqui do professor. Vai. A pessoa vai dar uma aula lá na sala e ele vai explicar conteúdo. Ele abre mão das suas opiniões, no limite do que é possível, né? Porque não dá para ser isento completamente. Mas ele procura expressar o conhecimento, de modo que os alunos também aprendam, se desenvolvam naquele conhecimento. Então, ele se coloca numa posição como se ele vestisse o conhecimento. Nesse sentido, se produz o samadhi. A pessoa consegue falar durante uma hora e meia, às vezes 2 horas, 3 horas sobre um assunto sem parar e com eloquência, com clareza, aproveitando o conteúdo. Nem todo professor consegue fazer isso. Eu sou uma prova viva disso. Mas isso é uma experiência do samadhi que é mais irracional. A pessoa não está buscando necessariamente o samadhi nesse processo, mas é isso que acontece. É isso que acontece. A República, por exemplo, trata desse. Eu estou me lembrando do banquete, na verdade. No banquete, Platão, ele trata desse assunto de uma forma mais mística. O grego enxergava isso de uma forma. A gente pode ver isso, por exemplo, nas obras. Desculpa, estou dando uma volta para falar do assunto, mas eu acho que vale a pena. As obras, as epopeias, costumam abrir os textos falando da inspiração.
Então, que a musa me inspire a falar bem, a falar com poesia, né? A escrever, a produzir essa obra poética. Então, Camões faz isso, Homero faz isso, Virgílio faz isso. Então, essa inspiração, na verdade, é o samadhi, né? É uma outra forma de falar do samadhi. Por isso que o poeta, o sábio, que é o Urshi, né? É chamado de Kaviri, poeta, é o sábio, né? Então, isso é uma forma de busca quase que é uma forma irracional de buscar o samadhi, por assim dizer. Agora, tem essa forma aqui, do 17, que é uma forma racional, porque afinal de contas é um texto de filosofia, nós estamos dentro de um texto de filosofia aqui nesse momento, mergulhados no território desse texto de filosofia, e ele vai falar, olha, dá para você construir o samadhi. E como é que você constrói o samadhi? Ou pelo menos como é que você indica o insight que vai te colocar na cara do gol, né? A utilização do Vitarka, que é basicamente, falando, a gente estava usando uma palavra bem próxima disso, né? Vitarka, suposição aqui, Vitarka, avaliação, Vichara, sensação de realidade, que é Ananda, e percepção da própria individualidade, Asmita, que é perceber quem sou eu, né? E então a reunião desses elementos me coloca em direção, me indica um caminho do samadhi, me põe na cara do gol do samadhi, nas vicinidades do samadhi. Então essa é a forma como está descrito no Sutra 17, tá? Os outros Samprajñatas são mais irracionais. E a gente passa a falar de como o samadhi, dependendo do assentamento da mente, ele é produzido de forma cultivada. Então a gente volta lá no 42. A gente pode começar lá no 41. É o encontro de uma perfeita compreensão da mente e livre de agitação. Eu tinha modificado um pouco a tradução para facilitar, mas dá para entender aqui o assunto. Então, assim, tem a ver com o trabalho na mente, mas a gente está falando especificamente do trabalho racional da mente. O samadhi cultivado como se cultiva uma planta, uma plantinha, muito, ainda no começo, muito frágil, muito delicada, né, que nem eu tinha falado do peixinho no outro dia, como uma semente também, né, o primeiro brotinho, quando começa a brotar, né, inclusive aparece aqui uma palavra curiosa, né, que abidja está aqui, é uma pedra, o Carlos traduziu como de natureza nobre, aqui, abidja, tá, mas bidyam é semente, né, é curioso. E a gente está falando aqui do sabidhyam, samadhi, do samadhi com semente. E então, eu só quis, acho que eu aproveitei a sua colocação para aparecer onde é que a gente está, de novo, né? A gente está falando aqui do processo construído conscientemente, de maneira buscada, com interesse, com dedicação, a gente, com disciplina e desapego, usando a estruturação da mente, que vai produzir uma purificação dos pensamentos, uma clareza dos pensamentos e uma purificação da memória, basicamente, acho que de forma geral. O que você me diz, Nina? Ficou mais ou menos claro? Não, sim, deu uma clareada, assim. Luciano, o que você me diz? Dimas e Luciana, eu vou ter que sair agora, vocês me perdoem. Ah, ela caiu. Será? Será que eu... Não, eu vou ter que me retirar Ah, agora, que eu tá. estou sendo Acho que demandada. era isso mesmo, tá bom? Acho que, inclusive, o conteúdo fechei hoje. Hoje acho que... Só vou tirar uma dúvida da Luciana, mas é isso, tá bom? Fica à vontade. Obrigado por ter vindo. Fica tranquila. Espero que... Mas tá bom. Valeu. Obrigado a Obrigada, você. Dimas. Fica bem. Luciana. Tudo de bom para você. E aí, Lu, o que você me diz? Ok. Me fala um pouquinho. Isso não é resposta. Isso não é resposta.
Estou em samadhi. Você achou difícil, achou fácil? Não, eu estou bem. Eu estou refletindo ainda, porque essa parte da construção, né, que é o samadhi com semente, Isso. ele é um propósito também, né? Um propósito continuado, né? Do desapego e a disciplina. E E aí, é, ele não para, né? Na verdade, né? Porque como é que ele é um vir a ser, você tem que estar você sempre falou uma muito coisa, ligado, né? tem uma coisa. Com o tempo, com o tempo eu acredito que assenta realmente assim nas nossas ações, passa a ser uma coisa natural. Mas é preciso conhecer de verdade o que são essas práticas, né? O que são essas práticas? Porque elas são virtuosas também, porque elas ditam padrão, embora, igual é mencionado o tempo todo, né? Você faz o que condiz com a sua natureza e você vai desapegar das coisas que não tem nada a ver com a sua natureza. Né? Isso. Então, você vê o processo de amadurecimento da gente, né? Como se diz, do amor, né? O amor ao conhecimento, está tudo assim muito conectado. Então, você não vai pela dor, você vai pelo amor. Interessante. Eu não necessariamente estou de conhecimento no sentido epistemológico, tá? Talvez valha a pena dizer isso primeiro. Vou fazer duas colocações em cima do que falou. Uma é que não é necessariamente conhecimento. Tá ruim? A sua voz está dando muito eco. Desde o início eu queria voltar, mas está dando muito eco. Pode ser o microfone, alguma coisa, tá? Obrigado por avisar. Eu vou Desde o tentar início. modificar aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Mas me avisa antes, porque a gente está gravando e depois. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou trocar de microfone. Às vezes eu estou falando até alto demais. Não, a altura tá boa. É porque tá Tá dando dando eco. eco? Melhorou. Às vezes, só um segundo, eu vou testar o som do. Porque eu tô achando que o som do. Às vezes eu não consigo passar o som pro. Nossa, que difícil. Agora tá demorando. Eu acho que a minha conexão tá ruim hoje, Lu. Melhorou. Eu acredito que seja o microfone. Você fez alguma mudança nele aqui na sua camisa que pode estar já tá Tava causando muito essa longe. interferência, Eu vou trocar o microfone, se possível. talvez. Não, agora não está dando eco. Tá. De qualquer forma, vamos lá. Então, a primeira coisa é que a gente não está necessariamente falando de conhecimento no sentido de leitura, ou estudo, ou conhecimento científico. Eu até uso esses termos, mas tem que ser mais claro com isso. Quando você olha para um objeto, isso é percepção. Você não precisa. Eu estou aqui olhando para a garrafa, eu estou produzindo conhecimento, mesmo que seja no sentido de que eu estou conhecendo alguma coisa, estou vendo alguma coisa. É conhecimento, o processo de percepção. Eu não estou necessariamente produzindo uma literatura, escrevendo um livro sobre isso, não é isso, não é nesse sentido.
é que a minha percepção depende, bom, entre outras coisas, a minha percepção depende da clareza com que eu percebo. Se estiver nublado, eu não enxergo nada. Se estiver sujo na minha frente, se estiver cheio de fumaça, eu não vou enxergar, certo? Eu não vou enxergar a garrafa, eu não vou enxergar você, ou você não vai me enxergar, porque vai estar nublado. Então, o texto está falando menos disso, que a nossa percepção das coisas mais bobas. Por exemplo, se eu identifico que uma pessoa é boa, ou se eu digo que uma pessoa me faz bem, uma amizade me faz bem, ou se eu vejo que um determinado livro me produz bem-estar, ou estudar esse assunto, eu gosto de estudar yoga, eu gosto de estudar os sutras. Isso depende de uma clareza da minha percepção, de uma clareza correta da minha percepção. Eu prefiro estudar os sutras a estudar matemática, por exemplo, né? A matemática também é importante, mas são percepções que a gente, às vezes, tem com mais clareza ou com menos clareza. Então, o trecho que ele está falando um pouco disso, das escolhas que a gente faz no passado. Às vezes a gente escolhe... vou brincar aqui, mas digamos assim, que eu escolho uma comida que me engorda, por exemplo, e me habituo a comer aquilo com frequência. É mais ou menos no sentido do que você está falando. Eu estou escolhendo uma coisa que vai me fazer mal no longo prazo. E aí a purificação da memória me permite também identificar, bom, naquela época eu comia mal, né? Eu comia muito fast food, eu comia muita comida gordurosa, e agora eu consigo comer melhor, eu consigo estabelecer uma dieta balanceada. Então, eu consigo olhar para trás e decidir que aquelas escolhas foram ruins. E optar para abrir mão de certas coisas na minha vida, inclusive de pessoas. Às vezes a gente precisa abrir mão de pessoas, que é muito difícil. Se tem uma coisa de... Ou abrir mão de ideias, abrir mão de convicções. Estabelecer sua posição. No meu caso, por exemplo, eu levei muito tempo para abrir mão do meu cristianismo, por exemplo. Uma coisa muito difícil. Complicado de lidar, né? Então, essa é a primeira colocação. E aí, vamos para a segunda, que eu acho que é até mais importante. O samadhi, ele deve ser buscado como hábito. A construção do samadhi tem que ser construída com hábito. Então, acho mais ou menos do que você estava falando, né? Que isso é uma coisa constante, isso é uma coisa que a gente faz sempre. Só fazendo um ajuste para ficar bem claro do que o texto está falando. Ele está dizendo que o samadhi com semente, de certa forma, é uma etapa que chega num determinado momento da vida do yogi que ele não precisa mais dessa etapa. Ele abre mão desse esforço, porque até esse esforço ele é cansativo, ele é doloroso, ele é problemático, ele é difícil. Mas o samadhi, a gente chega numa etapa que é o samadhi sem semente, que ele não precisa mais ser construído. Ele é natural, ele acontece sem o esforço, sem a necessidade desse esforço todo para fazer. Então, o processo de purificação ele é uma fase introdutória. Eu não acho que tem fim, concordo com você, mas para quem tá pensando no yoga no longo prazo, vamos dizer assim, ou no longo, buscando o resultado do yoga, que é o Kaivalya lá na frente, é preciso que a gente tenha a mente assentada e e que a gente esteja em samadhi, os 3 eus bem conectados, né? E integrados. E tendo o processo de samadhi realizado, tudo fica mais fácil. Você não precisa ficar o tempo todo construindo de novo o samadhi. Eu vou trazer aqui uma leitura do Tantra, talvez ajude a pensar isso. Você já deve ter ouvido falar na palavra Hatha Yoga algumas vezes, o termo Hatha Yoga. Quem não, né? Hatha significa basicamente forçar no sentido de chave mesmo, porque é uma expressão que aparece no texto. Então eles dizem alguns textos, estou tentando lembrar qual é o texto, se eu não me engano é um texto do Gorakshanath, realmente não sei de cabeça, em que se fala dessa experiência, que dá origem ao termo. Então faz uma força para que aquela tranca se destranque, vamos dizer assim, para que aquela porta se abra. Então, é preciso forçar a porta. Essa é uma terminologia muito, muito posterior, quase 2000 anos depois dos sutras,
mas tem essa ideia de obter um resultado que, uma vez obtido, ele não precisa mais ser refeito. Ele produz um resultado que é abrir uma determinada porta. A gente costuma falar de forma... As pessoas falam muito disso, virou uma coisa vulgar, sem sentido nenhum, que é o do abrir os chakras, né? Vai mais ou menos nesse sentido. A ideia fantasiosa, que não tem sentido nenhum, está totalmente disparatado, porque as pessoas perderam a mão do que estão falando, não leem os textos no original, e as traduções são muito ruins, mas quando se fala em abrir chakra, a ideia de abrir um território, é mais nesse sentido, são territórios que são construídos, são acessados, e que daí você não precisa mais abrir o território fica disponível para você, né? Então, o Samadhi, nesse sentido, ele pode ser entendido como um território, como um alcance de um espaço, que é um espaço de soberania de si mesmo. Tá? Então, por isso se fala em sem semente e consciente. O sem semente ele é construído, cultivado, e exige um esforço, trabalho, que torna um negócio difícil, gradual, mas é preciso, é necessário fazer. Mas pode ser cultivado, pode ser produzido de forma gradual, através da disciplina e do desapego, como você mesma colocou. E esse é mais ou menos o assunto para hoje. Aí a gente deixa o Samadhi sem semente para depois. Mas é a ideia, assim, resumindo, é a ideia do... O Carlos usou essa expressão uma vez comigo, 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, que é aprender a andar de bicicleta. Depois que você aprende a andar de bicicleta, você não precisa aprender mais, você já sabe. Ninguém precisa aprender a andar de bicicleta 2 vezes, certo? Então, o Samadhi é isso, nesse sentido. É aqui aprender a andar de bicicleta. E uma outra forma de falar do assunto é a do artista. Talvez essa seja mais afim com você. É a forma que eu mais gosto de falar do assunto também, que é de que é uma coisa sutil e delicada que você consegue com manha. Manha é uma palavra tipicamente brasileira, mas que dá a ideia do que eu estou querendo dizer. Exige um ardil, uma argúcia, uma esperteza de conseguir fazer aquilo dar certo. Certo? Você usa ali você usa esses artifícios que ele está descrevendo aqui, que é limpar a memória. De certa forma, não deixa de ser. Não dá para não. Eu não consigo ler esse trecho dos sutras sem pensar que são dicas do que fazer, né? Então, eu faço uma meditação e tento me livrar das minhas das minhas falsas memórias, as memórias que eu tenho que eu associo com o que eu me apego, por exemplo. Então, é uma prática de tapas, é uma prática de purificação, me livrar dessas associações antigas, essas pessoas que me fazem mal e tal. Não é o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que isso acontece naturalmente a partir do Samdhinata. E na verdade, eu estou descrevendo isso. Deixa eu ver se eu consigo te falar isso. Agora que eu entrei nesse assunto, veja a conexão que a gente faz aqui. Você identifica, por exemplo, que determinada experiência da sua vida não era de fazer, você chega à conclusão de que não era aquilo que você devia ter ido atrás. Isso é um Samdhinata. Isso até tem inquietação na gente. Pô, mas então o que eu deveria ter feito naquela... Enfim, mas essa conclusão de que aquilo ali não faz mais parte da minha vida, aquilo ali passou, aquilo ali já acabou, isso é um pradinhata. Isso é uma purificação da memória também. Percebe? É claro que isso depende de uma certa consolidação. Com o tempo você consolida isso, você identifica, bom, se aquilo não era o que não faz mais parte de mim, talvez tenha me mudado determinado... E hoje eu sou outra pessoa, aquilo já realmente não me importa mais, superei aquela pessoa, aquela ideia, aquele falho, aquela atividade, que às vezes me ajudou a chegar ali ou não, mas isso me permite construir uma imagem de mim mesmo diferente daquela, que é uma imagem mais coerente comigo hoje, e que me vale mais para eu saber quem eu sou,
Está dizendo, não, esse sou eu, ou essa, enfim, essa pessoa sou eu. Entende? Então, é um sampradinhata que produz uma purificação na memória. Isso é esse assentamento da mente, ele induz o samadhi, ele produz uma estruturação na nossa pessoa, em que nós somos, faz a gente mais coerente. Eu acho que é isso que o texto quer dizer nesse trecho. E aí isso é um hábito. Sim. Foi? Sim. E você, fazendo essa demonstração, essa vigilância, né, um olhar muito atento, né, sobre nós mesmos. Um observador seria mesmo o si. Porque é um processo de clareza muito grande, é um processo de coerência que a gente vai tendo também a partir das nossas ações, dos nossos pensamentos. Então, tudo isso produz essa saúde mental, né? essa natureza de coerência. É uma vigilância, seria? Acho que é por aí. É um processo, né? O capítulo todo ele é meio que um processo, mas veja que a gente ainda não falou dos métodos, né? Engraçado. Os métodos ali, a gente tá quase lá, né? Já começar o Sadhanapada. Mas eu também não avancei aqui, não consegui avançar esses Fica dias. Tranquilo. Mas você fazendo essa demonstração, eu me enxerguei assim. É o processo. E aí, que não está no sutra, ou talvez esteja, tá? Não tem um sutra em particular que fala disso, que é determinação, que é uma busca, é um querer. O yoga depende disso, de você, ele querer, ele se dedicar a isso. E é uma prática que ninguém está vendo. Ninguém. Não, você não ganha ponto em lugar nenhum, né? Não tem escola, porque é com você mesma. Ninguém vai saber que você superou aquele obstáculo. Às vezes as pessoas pensam que você está num dia bom, falam, nossa, a pessoa está hoje ela está no dia bom, tá brilhando. Tem um dia ou outro que a gente realmente brilha e fica. E a coisa transparece, mas de modo geral é uma coisa pessoal que a gente faz com a gente mesmo, né? Então, assim, o único mérito que você tira disso é a sua própria superação. Não tem troféu, não tem medalha, não tem barrete, porque tem essa mitologia, né? Na Europa, quando o iniciado ganhava barrete, ganhava um chapéuzinho e tal, né? A gente faz isso na faculdade, quando a pessoa termina a faculdade, ganha um chapéuzinho, né? Aluga o chapéu, depois tem que devolver o chapéu. Então, existe essa metáfora da iniciação e tal. A iniciação, do ponto de vista do yoga, ela é interna, não precisa o guru é o coração, então quem vai te dar a nota não é o professor, não é o texto, não é um lugar que você vai, né? Então, o único mérito que a gente tira é a nossa própria ação, um dia atrás do outro. É uma liderança, né, que a gente consegue através assim, de tomar as rédeas. E igual você diz, as travas, né? As travas em tudo, elas vão desaparecendo, sim, Dimas. Porque a sensatez. Você usou uma palavra muito boa, rédea. Eu já falei disso algumas vezes, né? Yama é um termo que vai aparecer várias vezes. E é a origem do yoga, no Ayurveda. É a palavra rédea, para ajustamento da charrete, né? A origem. Então, ajustar as rédeas, acertar a condução, né, da carruagem é uma metáfora muito boa mesmo. Sobre si mesmo. Mas a gente fica também eu não sei você, mas dependendo do momento, às vezes a gente fica num estado de confusão. E isso é natural, não se preocupe com isso também. De não saber. Porque vem à tona, a sujeira vem à tona quando você está fazendo esse processo de purificação,
Esse mês bem, o lixo também ele vem, ué. Então você, como se diz, você tira o lixo, você vai recolhendo o que serve e o que não serve, é igual você está fazendo uma limpeza. Eu tenho sentido isso em mim. E acho que é uma das coisas que pode falar, desculpa. Igual... Porque quando a gente está para perceber que é a verdadeira yoga, né? O verdadeiro propósito que é esse, então vem, então aparece, esses fantasmas eles aparecem, é natural que eles aparecem, mas são eles, né? Então você começa a separar corretamente. Eu gostei muito dessa. Eu não tinha pensado, e às vezes, quando eu pego algum livro de filosofia para ler, principalmente alguns assim, de minha. Né, que são meus prediletos, e eles falam dessa inspiração, esse propósito, sim. Né? Dessa inspiração, né? O Sócrates falava muito disso, né? Porque existe todo um ritual. Você está falando no texto? Porque, de fato, eu lembro disso, o único texto que eu li sobre isso, que fala alguma coisa disso, é o Banquete. Eu sei que só aparece mais alguns textos, mas eu nunca encontrei. Eu já li outros textos da literatura, da filosofia, enfim, platônica, mas eu nunca encontrei em outro texto. Esse é o único que eu conheço, que no início do Banquete ele descreve. Eu achei que ia te mostrar isso, eu acho. De tirar foto e de te mandar. Porque ele menciona um daimon, né? É a forma do assunto. E agora lembrou? Porque a palavra daimon foi incorporada dentro do cristianismo como demônio, né? Não tem nada a ver. O demônio, daimon seria uma espécie uma espécie de elemental, só que a forma como o grego pensava nisso. Então, eles imaginavam que existiam criaturas na natureza que tinham uma clareza de pensamento fora do comum. Eu fico imaginando como é que devia ser viver na Grécia daquele tempo, né? Porque com muitas pessoas eloquentes e muita gente que... Sócrates. Exato, não, com certeza. Mas ele mesmo escreve no texto, e isso fica meio claro. É uma coisa que está colocada ali para as pessoas desconfiarem. É uma dica no texto, no caso do Banquete, que fala, não, ele vai chegar, mas ele está se preparando para o discurso. E aí ele fazia o contato com o daimon, que é uma espécie de mediunidade, parece. É curioso o jeito com que fala no assunto, que era uma espécie de ritualzinho em que ele se preparava, ele fazia algumas abluções e se preparava para se tornar eloquente. É a forma como o grego fala do assunto. Né? O indiano tem arrepios de falar desse assunto desse jeito. Porque dá a impressão de que ele está se pondo à disposição de uma entidade externa. E o indiano não suporta essa ideia, isso não tem nada a ver com yoga. O yoga vai dizer, não, você tem que buscar o rei. Ele vai falar, ele fala bem. O rei no coração, ele tem eloquência. Você vai ver, por exemplo, mais para frente, Sutra 50, se você quiser olhar. Você desligou? Não, ainda não parei de gravar, não. Não? Ainda não. Ok. O Sutra 50 vai dizer assim, já vou interromper, porque a gente já encerrou. O samskara que nasce daí interrompe os outros samskaras. Então, essa ideia de que existe um centro da mente, um rei, na ideia de Ishvara, que tem a palavra, e quando ele assume a palavra, as outras vozes se silenciam. Então, os outros hábitos, cara, pode ser traduzido por hábito, mas também pode entender como vasanas, ou seja, pensamentos viciados. Tá? Samskara se traduz geralmente por hábito. Cara é o verbo fazer. Então, samskara é uma coisa que
que é uma coisa feita com intensidade, é uma coisa feita com... Geralmente, é usado o termo, né? O termo é muito usado no sentido de sacramento. Então, por exemplo, se uma pessoa casa, quando duas pessoas casam, elas fazem um samskara. Ou quando uma cerimônia de batismo, essas cerimônias, grandes cerimônias, a pessoa recebe uma honraria, recebe uma medalha, isso é um samskara. Aquilo estabelece um momento antes daquilo e depois daquilo. Aquilo estabelece um ponto de transformação. Então, só que uma outra forma bem típica indiana de explicar o assunto é de que os nossos hábitos são samskaras, são ações fortes, são intensas. Aquilo que a gente faz com repetição se torna estável, se torna comum, cotidiano, e a gente faz sem precisar da mente. Ou a mente faz de forma automática, e aí é um vasana, um pensamento automático. Então, o Ishvara, colocado, entronado, né, ou a pessoa, usando outra terminologia, o Purusha, a pessoa, quando ela de fato se manifesta, ela é a sua pessoa que está vivendo aquele momento presente ali naquele momento, e não essas outras criações, fantasias que a gente cria, esses outros personagens que a gente cria da gente. Ele interrompe, o Ishvara interrompe os outros samskaras, os outros hábitos. E aqui dentro, depois a gente vai ver aqui dentro do contexto do Samadhi, esse sutra está falando do Samadhi, ele tá falando do fato de que está falando do Samadhi sem semente, você vai ver, semana que vem a gente vai entrar nesse assunto, vai ficar mais claro. Mas o Samadhi estabelecido como hábito, ele interrompe esses outros hábitos que são distorções, que são hábitos que a gente vai incorporando na vida, automatismos que a gente vai incorporando na nossa vida, que dificultam a nossa ação coesa, coerente, integrada. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido. Tanto e também a nossa percepção, perceber as coisas de forma clara, né? A nossa ação e a nossa percepção. Acho que eu perdi o fio da meada, mas acho que eu tentei esclarecer um pouco. Não. Deixa eu encerrar aqui. Obrigado mais uma vez. Deixa eu só encerrar a gravação.